Obrigado, pessoal, pela oportunidade de poder colaborar com todos num momento especial, né, da nossa humanidade, momento de aprendizado. E eu escolhi um trecho de uma obra muito importante dentro da doutrina espírita, que é o alicerce moral do Espiritismo. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não tem um evangelho em casa, né? Aquele livro que, quando muitas vezes a gente está aflito, precisando de uma resposta, de acalentar o coração, a gente busca nele lições rápidas para a gente se sentir protegido, tranquilizado nas angústias e principalmente uma terapia, uma medicação para o enfrentamento das nossas deficiências morais. Na primeira página está lá do Evangelho segundo o Espiritismo, e o Kardec, com a sua lucidez e elegância peculiar, ele complementa que o Evangelho segundo o Espiritismo contém a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Você vê que a moral do Cristo ela é supra-religiosa, se você é cristão ou não, é sempre de ensinamento, é o máximo de ensinamento moral dentro do nosso planeta. E aqui o Espiritismo pega as explicações, as melhores explicações, e tenta concordar e aplicar no nosso dia a dia. Eu acho que esse é um ponto bastante importante, de que a gente estudar, é muito importante entender a teoria, entender a letra, mas não ficar só no discurso. Porque se a gente aplica a moral do Cristo que a gente lê, estuda e aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, mas mais do que isso, a gente executa esse ensinamento. Isso é o mais importante, porque aí fica arquivado, parece que incorpora na nossa frequência espiritual, e isso a gente leva ao longo das nossas vidas sucessivas. Porque esse conhecimento que a gente absorve durante a execução, ninguém retira da gente. Eu escolhi uma parte do Evangelho, que é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nesse capítulo tem um item que descreve a missão do homem inteligente na Terra. Essa mensagem foi psicografada pelo espírito Ferdinando em Bordeaux em 1862. Ele se apresenta como um espírito protetor, porque sim, muito bem colocado, porque essa mensagem é de proteção, é uma mensagem de alerta, entre várias mensagens que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, de alento, de orientação, de instrução, de estímulo à execução de tarefas. Essa é uma mensagem de alerta, de atenção para todo mundo fazer bom uso, usar bem as suas aptidões, os seus dons, os seus talentos. Então ele começa descrevendo a missão do homem inteligente na Terra. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá. Missão. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos os instrumentos com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. Eu vou dar uma parada aqui e tentar explicar dentro do meu entendimento. É lógico que começa até falando da inteligência. A inteligência ela é infinita, o conhecimento é infinito. Não existe a inteligência individual capaz e maior do que a ajuda e a conexão de inteligências que sejam menores, de inteligências coletivas. Eu acho que essa é uma missão do aquele que é o pobre de espírito. O pobre de espírito, nesse aspecto, é aquele humilde de coração, humilde até no seu conhecimento. Ele tem humildade do que ele sabe e ele sempre está pedindo ajuda e estimulando inteligências e despertar o potencial nos outros que o cercam. Esse é um verdadeiro exercício moral dessa inteligência. E aí o alerta que ele nos dá é: não vos ensoberbeis. Soberba é agora pegando carona e agradecendo a doutrina católica, a teologia católica, quando ela descreve alguns itens de proibição.
A gente é muito mais ligado na proibição, ver o que não pode fazer, que a gente vai lá e procura saber o que é. É lógico que esses itens de proibição têm as suas virtudes, que são os elementos terapêuticos, né, de cada pecado que a gente comete, de uma evolução de homens inteligentes na Terra. Do filósofo grego, um ermitão, Evagrius, depois evolui para o Papa Gregório I, e aí ele fica um tempo com ele, né, na execução desses pecados, mas tem a palavra final e é o que a gente segue até hoje por um doutor da Igreja. Depois de Santo Agostinho, o filósofo medieval na transição, esse segundo doutor da Igreja, de uma inteligência refinada, descrevendo, né, a Suma Teológica, tudo descrito ali, o São Tomás de Aquino, que ele desenvolve, executa e finaliza os 7 pecados capitais. Dentre esses 7 pecados capitais, existem, eu acho que uma ordem de uma hierarquia entre que parece que ele engloba todos os outros, e parece que é um mais principal, né, capital de principal, são pecados mortais, que parece que se você desencarnar ou morrer com eles, né, é difícil tentar buscar uma salvação eterna, mas isso não vem ao caso. A descrição é que são pecados que, do termo errar o alvo, errando o caminho. Se você errar a sua caminhada e ficar em algum desses pecados, você pode entrar em situações delicadas. E o pecado que engloba todos os outros é a soberba, e está junto com vaidade. E São Tomás, de maneira inteligente, ele finaliza essa proposta e põe cada dêmon, espírito, e às vezes num caminho errado, o espírito maligno, para administrar cada pecado. E quem administra o pecado da soberba, um demônio no mito, né, a gente tem muito medo, certo, dessa figura mitológica de Lúcifer. Lúcifer é o que coordena a soberba. Olha que interessante, de se sentir inteligente ao ponto de saber conhecer todos os mistérios do planeta e do universo, achar que pode entender todos os mecanismos intrínsecos de Deus, cai em soberba e tem toda a descrição do mito dos anjos caídos. Então é muito sério a gente ter que trabalhar a nossa inteligência com o máximo de humildade e simplicidade possível, porque em muitas situações a nossa inteligência pode ser usada contra o nosso próprio processo evolutivo. Então o instrumento que nos é dado é uma missão. Não existe erros nos planos de Deus. Isso é um fato que a gente tem que tentar entender, cada um dentro da sua condição de crença, de sistema de crenças, cada um no seu nível intelectual para esse aprendizado. Só que Deus não joga dados com a vida das pessoas. Eu acredito que está tudo muito no seu devido lugar. Um exemplo se a gente é colocado em uma certa situação de proteção financeira, proteção social, sua família equilibrada, te dá condições de estudo para você formar como profissional de saúde na área médica, para estar reencarnado no planeta nesse momento tão delicado e importante, e que em algum momento a gente é chamado para trabalhar no combate aos que estão passando algumas dificuldades pela infecção do vírus, pelos doentes, né, com Covid-19, e nisso é muito pouco, de 5 a 8% eu posso desenvolver aqueles que estão trabalhando, né? Desenvolver uma ciência respiratória, ir para o ventilador, UTI, enfim, e desencarnar. Morreu. Pronto, morreu. Dentro do espiritismo, a morte é só uma troca de roupagem. Descer de uma estação do trem da vida enquanto outros embarcam. Chega lá, ele me chama, nossa, que beleza, hein? Olha só, tá tudo na sua programação reencarnatória. Você vem pedido, hein? Antes de vir, foi tudo combinado, você trabalhou essa sequência de estar trabalhando isso nessa família, correto, nessa profissão, e no chamado, parabéns, na hora H de que também foi pedido, você não fugiu. É tão difícil falar, olha só, teorizar é muito fácil, eu quero ver na hora da prática, né? Mas parabéns, você não fugiu do chamado de trabalho nesse da humanidade, desencanou, mas também estava aqui escrito na sua programação. Por quê? Porque aqui ganha uma estrelinha ali no corpo espiritual, porque não existe almoço grátis no universo, tudo é uma questão de merecimento. Ganha uma estrelinha e já tem um novo extrato puxado, fala, por merecimento, você vai poder reencarnar dentro da sua geração, você vai poder ser tataraneto de você mesmo e manter na sequência de um trabalho de um mundo regenerado, porque desencarnando nessas condições você vai ter aquela impressão lá na frente, quando você for criança ou adolescente,
de não deixar mais o pensamento de destruição do planeta por agressão para acumular elementos materiais e também distúrbios nas relações sociais. Um desses espíritos, dentre vários outros que estão passando por esse flagelo de agora, vão ter essa impressão para continuar na ajuda lá na frente. Olha só que beleza a gente, papo de mineiro agora, né? Espichar a linha do tempo. É uma questão de só pôr vidas sucessivas no processo evolutivo para no final a gente ter o processo de ressurreição, não precisar mais reencarnações e ter a outorga, o título de cidadão honorário do planeta Terra. Eu venci o mundo. Cumprir o Evangelho, em essência, é o Enem do planeta Terra. Por isso que não é fácil. Trabalhar ele na sua essência e na prática é vencer todas as etapas morais desse planeta. E aí a gente continua a nossa vida e a nossa evolução em todos os outras paragens, outras moradas da casa do Pai. Isso, nesse aspecto, é um pouco libertador. Entender que, de maneira até científica, existem forças da natureza. As forças nuclear forte, nuclear fraca, força eletromagnética, força da gravidade. Isso é o entendimento de agora. Quantas outras forças não pode ter dentro do universo, em que a nossa ciência e o desenvolvimento da nossa inteligência vai acabar chegando lá? A matéria escura, o que pode ter dentro desse elemento? Será que ele é que mantém os planetas ali e as estrelas eles não estão em queda livre? Será que ela é que segura? E que de escura não tem nada, é só um nome? Será que dali não vai sair uma nova tabela periódica? Não conhecemos. Você vê que é um caminho ainda muito grande para entender. Quem me garante que a reencarnação não possa ser uma dessas forças do universo? Forças corretoras, ajustadoras do elemento material, atuando no seu processo de correção, força corretora do elemento espiritual, no seu processo de correção através da inteligenciação da matéria, do elemento material. É uma coisa para se pensar. Mas, enfim, a inteligência ela deve ser muito bem trabalhada. Terminando a mensagem, vou dar uma resumida aqui, ele descreve que a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Tem que ter a condição. Se bem empregada, a gente vai ajudar muito mais rápido a evolução desse planeta. Deus, ele teria uma facilidade na sua tarefa. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Poderosa mão. O vírus saiu, até onde se sabe até hoje, da China, e ele não percorreu o mundo só pela atmosfera de um espirro e uma tosse de um chinês. Não, ele caminhou pelas mãos, ele veio por aqui. Ele andou pelo mundo pelas mãos. Um flagelo que anda pelas mãos, mas essa própria mão pode construir. A mesma mão que passou esse vírus pode trabalhar, desenvolver a própria cura e a vacina. Nós somos mamíferos superiores nesse planeta, Homo sapiens. E uma dentre várias características que nos deu a outorga de estarmos no topo da cadeia evolutiva desse planeta foi o desenvolvimento da mão, a oponência do polegar, movimento de pinça. Esse movimento é só feito pelo Homo sapiens, pelo desenvolvimento neurológico, de estruturas neurológicas. A gente pôde desenvolver mecanismos sutis para refinar instrumentos, que podem ser instrumentos de guerra para destruir o outro, utilizando a inteligência de uma maneira de agressão e destruição de si mesmo, mas ao mesmo tempo de fazer computadores, de fazer cirurgias, de tocar instrumentos musicais. Enfim, o movimento de pinça, ele deu um suporte evolutivo para a gente nesse momento atual e que em algumas situações é como colocar um brinquedo muito perigoso na mão de uma criança. Porque se a gente evolui muito intelectualmente e fica no aspecto moral um pouco para trás, desacoplar essa evolução harmônica, a gente entra em energias, em conhecimentos técnicos de situações um pouco perigosas.
entender a força nuclear, a força do átomo, tirar a energia dali que poderia iluminar esse planeta e eliminar a queima de combustível fóssil, a história da sustentabilidade, do aquecimento global, a gente tirar essa energia, compartilhar essa energia, usar essa energia para tratar doenças, para utilizar no desenvolvimento, muitas vezes por uma questão de não ter a moral e querer ter a informação e a inteligência para usar como poder e sobrepor sobre os outros, nos fez a gente desenvolver instrumentos de guerra dessa energia nuclear e que essa criança com uma granada na mão, em algum momento ou outro, ela ia tirar o pino. E às vezes isso poderia causar um estrago muito grande para nós mesmos. Então a mão, que é muito sutil do ser humano, pode ser controlada momentaneamente e isso não é uma punição, é só um acréscimo de misericórdia por uma mão superior. Aquela mão que nos demonstra que há uma inteligência suprema ajudando a gente a trabalhar a nossa inteligência em trabalhos de ajuda a outras inteligências retardatárias. Nunca subestimar nenhuma obra da criação, porque o princípio inteligente ele estagia em todos os elementos materiais, desde os microscópicos até a nossa evolução. Há vários princípios inteligentes nos átomos que juntam e formam moléculas do RNA, que juntam e formam essa estrutura grande, que nem tão grande assim, que juntos forma o vírus, o SARS-CoV, que é um vírus de RNA, que juntam formam uma outra proteína, e aí já tem bilhões de princípios inteligentes, que juntam, que pode entrar dentro de uma célula que tem trilhões, 30, 50 em média, né? 30 a 50 trilhões de células que nós carregamos. Quantos princípios inteligentes estão sobre a nossa responsabilidade amorosa, permitido pelo o Mestre Maior. Você vê que é uma rota muito bonita e infinita. Então, atenção, humildade, paciência nos pensamentos, calma nos pensamentos, porque muitas vezes inteligências nobres, o nosso bom espírito, o anjo de guarda, o espírito protetor pode nos falar, nos dar orientações, nos ensinar através do outro, com pequenas outras inteligências acoplando e ajudando na evolução moral e espiritual e material deste planeta. Um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pela oportunidade e vamos todos juntos, firmes, trabalhando um pelo outro, desenvolvendo as inteligências mútuas. Que assim seja.